Meus irmãos, é, da perspectiva, do ponto de vista do israelita, as mais importantes ações em benefício do seu povo foram duas. Primeiro, a libertação da escravidão do Egito. E segundo, a dádiva de uma boa terra onde eles pudessem viver. Então, da perspectiva deles, essas duas ações são as mais importantes. Vamos falar um pouco aqui dessa consequência, né? Porque eles saem do Egito e agora eles estão numa terra, são convocados na terra prometida, né? As coisas estão acontecendo entre eles. Nós estamos falando aqui de Antigo Testamento, né? E eu estou seguindo essa minha unidade 1 nesses estudos que eu estou fazendo nas aulas para o CIEM, né? Que é o Centro Integrado de Missões. Observa os irmãos, que diante do que nós estamos vendo, né, os livros de Josué, Juízes e Samuel narram uma sucessão de triunfos até o momento em que as fortalezas que são mais importantes do povo cananeu, na verdade dos povos cananeus, são muitos, são destruídas, né? Lachish, cerca de 1200 a.C., o Meguido, Beisan, Jerusalém e finalmente Gezer, pouco depois do ano 1000, né? Então, essa sucessão de triunfos, sucessão de vitórias é narrado nesses livros. A profecia de Noé, lá no início de Gênesis, ela é plenamente cumprida durante o reinado de Davi, porque Canaã tornou-se o servo de Sem, era a profecia, né? Então, Gênesis 9, 25 a 26, quando isso é dito lá por Noé, né? Agora nós vamos ver isso acontecer no reinado. A bênção de Jacó e o anúncio de Balaão também se tornam realidade, porque a estrela de Jacó prevaleceu e Davi reina no meio das nações. Números 24, 17 e Gênesis 49, 10. Então você vê tanto a bênção de Jacó quanto a palavra de Balaão também tem cumprimento. O livro de Josué faz parte da história de Israel na Terra Prometida, que vai englobar também os livros de Juízes, Samuel e os livros dos reis, né? Então, nós temos aqui uma unidade de entendimento. A ideia da conquista para os escritores dos livros da Bíblia, daquele período, né? O que aconteceu foi uma luta que foi difícil, que teve um tempo de durabilidade, mas que o sucesso dela só aconteceu realmente, ou só foi possível, graças à campanha forte e vitoriosa que Josué desenvolveu. Então, essa campanha ela é importante para toda essa história também do Antigo Testamento, né? E o conteúdo do Antigo Testamento. A gente poderia dividir essa campanha em 3 fases. Primeiro, o estabelecimento de uma ponte segura na região montanhosa central, né? Isso aconteceu por causa da campanha da captura de Jericó, né? de Ai, e a aliança também com os Gibeonitas, né? Josué 6, capítulo 6, 7, 8, até o capítulo 9 de Josué. Em segundo lugar, a campanha sulista, que deixou Jerusalém intacta, mas conseguiu conquistar todo o resto do território, que mais tarde ocuparia a tribo de Judá. Isso está em Josué, capítulo 10. E por terceiro, uma campanha na Galileia, que, enquanto ocupava o território, deixou intacta
todas as cidades fortificadas, com exceção de Azor. Isso nos mostra Josué capítulo 11. Então, entre 1500 e 1200, foi uma época que o Oriente Médio foi foco de uma atividade política muito intensa, atividade comercial, atividade religiosa também muito intensa. Cidades ao longo da costa sírio-palestina queriam buscar serem cosmopolitas e queriam esse colorido para a sua cultura. E os nomes pessoais aparecem em cartas e documentos comerciais dessa época, né? que a história dos povos e a arqueologia também descobriu, né? Como também uma variedade de escrituras e de línguas que é usada naquele tempo, né? Eu tenho muito interesse quando eu fiz pesquisa sobre o Ugarit, né? Também Rachan, aquelas pesquisas muito interessantes. Mas a variedade de escrituras e de línguas que eles usavam falam para nós que os cananeus constantemente tinham seus interesses, comércio e política envolvido com o povo hitita, o povo da Ásia Menor. Também com os hurritas, alguns chamam de joritas, do Alto Eufrates, e com os amorritas. É um parente próximo dos israelitas, egípcios, assírios, babilônios, né? E até mesmo indo-europeus, que, por causa do contato com os persas, né? Os gregos das ilhas, os cipriotas, também aparecem ocasionalmente em contato com os cananeus. Então, temos aí uma variedade de intercâmbio, de comércio. Foi uma época muito interessante, né? As mercadorias que vieram da Grécia e de Chipre a bordo de navios de carga, né? E era uma época realmente de muita prosperidade. Existe um autor chamado Wright, escreveu em 1975 um livro muito interessante, que ele registra que podemos imaginar o progresso das tribos hebraicas na passagem de sua existência nômade para as áreas sedentárias da atividade urbana e agrícola. Ele falava assim que, na imaginação dele, né, que é uma erupção de bárbaros sem educação em um cenário consciente agora do seu próprio estado civilizado. Um jeito muito interessante que Wright tem de escrever isso. O povo de Israel, ele nunca teve muito lidar com criação de artes decorativas, com refinamentos que tornam a vida mais luxuosa, né? Não era muito cultural deles. Mas isso foi absorvido dos vizinhos quando eles tinham essa oportunidade, né? A contribuição que os israelitas vão dar para a civilização, né, é muito mais importante do que objetos valiosos, né? Porque eles nos legaram a fé e a palavra que o Antigo Testamento traz, que vai culminar na apresentação de Jesus Cristo no Novo Testamento, né? Sem surpresa, portanto, as primeiras cidades israelitas eram pobres e até é difícil escavar na arqueologia da Palestina, né? Você não encontra muita coisa, né? Porque as cidades não tinham muitos artefatos, né? Wright, escrevendo em 1975, ele registra que a primeira alusão a Israel fora da Bíblia deve-se a Merneptah, por volta de 1220. Então, 1220 a.C. No quinto ano de Merneptah, quinto ano do reinado dele, ele se ergue forte nessa época, e ele faz então um monumento. E nesse monumento, observa que eu estou falando aqui de Merneptah, que é um dos faraós do Egito, entendeu? E que no quinto ano ele levanta um monumento, e nesse monumento, que eu acho muito importante para quem estuda a história do povo de Deus no período, né? Ele fala bem assim, vou citar para você porque é importante. Ele fala assim, a Líbia está arruinada,
Ele fala do país hitita, né? Estava em paz. A terra de Canaã foi saqueada com todo tipo de dano, ele diz. Ascalon é capturado, Gezer é derrotado, e Onã foi feito como se não existisse. E aí o faraó egípcio cita Israel. Ele fala assim: o povo de Israel está desolado, não brotando. Quando ele diz isso, o que nós temos aqui? Que Wright pensa que a forma como o nome de Israel aparece escrito na estela de Merneptah como um documento egípcio indica que o povo é perigoso o suficiente para ele estar entre os inimigos de Faraó e ser alvo da propaganda política do Faraó. Então, mostra que Israel, nessa época, tinha destaque. Senão, não teria sido citado numa estela na conquista, como se isso fosse uma grande propaganda, né, política para ele. Então, para nós que estudamos a Bíblia, nós reconhecemos esse documento de Merneptah como de muito valor, porque é a primeira alusão a Israel fora da Bíblia, já acontecendo em 1200 a.C., né? E mostrando Israel como um povo forte o suficiente para ter tal destaque, né? Todo o sistema sacrificial que a gente encontra nessa época religiosa, foi implantado aos israelitas com os elementos que apontavam um significado quanto ao pecado. Lembro que quando eu comecei, ainda no primeiro vídeo dessas aulas do Antigo Testamento, eu disse que o tema central da Bíblia é o pecado. E esse tema é apresentado nos primeiros 11 capítulos do Gênesis, que é propriamente a introdução ao livro sagrado, à Bíblia Sagrada. Então, o sistema sacrificial apontava o significado que o pecado tinha e a necessidade da santificação e também da gratidão a Deus, né, e que deveria receber oferta do seu povo. O professor Lani, dando aula para nós no ano 2020, ele dividiu esse período, eu gostei da divisão dele, estou usando aqui, na verdade eu copiei do quadro, quando ele colocou lá, né, foi o nosso professor. Ele falava assim: o sistema sacrificial era dividido em holocausto, oferta de manjares, oferta de comunhão, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Cinco tipos, mostrando o significado no holocausto: significação voluntária, com a propiciação pelo pecado, a rendição, devoção, compromisso completo com Deus. Na oferta de manjares, que se oferecia farinha como tributo, também ao significado voluntário, significado de gratidão pelas primícias. A oferta de comunhão, também chamada de oferta pacífica, né? Também era voluntária e simbolizava comunhão com Deus. Significa gratidão por uma bênção específica e oferece uma expressão ritual de um povo. Simboliza gratidão geral levada a um dos cultos religiosos exigidos. E a oferta pelo pecado era obrigatória, oferecida por quem tivesse cometido pecado, mesmo que o pecado fosse involuntário ou estivesse em impureza e precisasse obter purificação, então a oferta pelo pecado era apresentada. E a oferta pela culpa também era obrigatória, oferecida por quem tivesse privado alguém dos seus direitos ou profanado alguma coisa santa, algo santo. Então, esse é o significado que tinha. E as referências estão no Levítico, mas a ideia que rege o sistema de sacrifício e de purificação pode ser resumida na forma que o povo judeu ficou como indelével para eles, né? Sede santos, porque eu sou santo, a palavra de Deus a eles. A necessidade da vida santa, então, é primordial para que aconteça o serviço a Deus e o relacionamento com Deus. A ênfase, então, do livro inteiro de Levítico vai trazer essa necessidade de se viver em santidade. E é um apelo para o nosso coração hoje.
Então, o esboço de Levítico apontaria pelo menos o sacrifício de oferta pelo povo, consagração de Arão, as leis de pureza, dia de expiação, lei de santidade, bênçãos e maldições, e os votos, né? E tudo isso é muito importante. Tem um autor chamado Gordon Wenham, escreveu em 2012, ele sugere que se entenda os sacrifícios do sistema religioso de Israel na perspectiva de 3 sacrifícios de Gênesis. É muito interessante para você pesquisar. Ele fala bem assim, o Gordon, que Abel ofereceu do melhor, Noé ofereceu para apaziguar a ira de Deus, e Abraão ofereceu um animal como substituto humano. Então, ele pega esses 3 tipos de sacrifício, com 3 personagens, Abel, Noé e Abraão, e o tipo do sacrifício, e ele entende que esses 3 sacrifícios estavam tipificados no holocausto, na oferta de manjares, na oferta de comunhão e na oferta pelo pecado. É muito interessante o jeito dele colocar isso. De qualquer forma, irmãos, a questão toda é a questão da santidade e da pureza para que haja um relacionamento com Deus. Mas eu quero encerrar esse vídeo falando sobre o período da monarquia. E isso aborda um grande período, né? A causa principal que levou os israelitas ao estabelecimento de uma monarquia foi o fato deles se verem em analogia com outros povos daquele tempo, contemporâneo seu, mas principalmente em relação aos filisteus, que era um povo forte, com que eles tinham mais contato, e era um povo que tinha contato com outros povos também. Então, o povo filisteu era originário de um cadinho indo-europeu e chegou ao Mediterrâneo Oriental no início da Idade do Ferro e ficou conhecido como povos do mar, né? Os filisteus se estabeleceram na costa ali do Mediterrâneo, ao sul do que hoje é Tel Aviv, né? Em Israel, com 5 cidades fortes, muito fortes, muito pujantes, que eram Ascalon, Gat, Ecrom, Asdod e Gaza. Juízes 13, verso 3, vai falar isso para a gente. E a Bíblia reconhece a superioridade militar dos filisteus em 1 Samuel 13, lá para o final, verso 19 e 20, até o 22, dizendo que o monopólio do ferro na região acontecia pelos filisteus e dava para os filisteus uma grande vantagem diante de soldados cujas armas não eram de ferro, mas ainda eram feitas apenas de bronze, como era o caso dos israelitas. Então, as armas dos filisteus eram mais fortes. O ferro, né, fabricava o ferro duro, o aço, vamos dizer assim, né, porque já era bem fabricado, e os israelitas ainda estavam na época do bronze. Então, os filisteus eram expansionistas, e eles se tornaram logo inimigos dos israelitas, que estavam chegando na região de Canaã. E numa passagem histórica, trágica, os filisteus chegaram a tomar a Arca da Aliança de Israel, mas Deus interviu e a arca, então, é devolvida, né, numa intervenção divina. E a derrota aos filisteus introduz na história Saul, na formação da monarquia israelita, né? E depois de Saul, por causa dos problemas de Saul, problemas teológicos e problemas éticos, então vai suceder a ele Davi, que pode ser distinguido na história bíblica em 2 períodos: a ascensão dele ao trono, do 1 Samuel 16 até 2 Samuel 4, e a sucessão ao trono de Davi, que vai de 2 Samuel 9 até 1 Reis 2, né? Então, isso é explicado assim. Tem um autor que eu gosto, escreveu em 2017, Manzing, ele explica isso dessa forma. Manzing fala bem assim: a primeira coleção de textos narra como Davi conseguiu tornar-se rei através do conflito com Saul, até a morte deste em batalha contra os filisteus.
Ele fala assim, mas na verdade ele não morreu em batalha, né? Que se jogou sobre a sua espada, né? Mas vamos seguir. E ele, o Mazing fala bem assim, a segunda coleção de textos está centrada sobre a revolta do filho Absalão e na parte final sobre as intrigas que levam o outro filho, Salomão, ao poder. E entre essas duas séries de relatos encontra uma seção menor com histórias ligadas à Arca da Aliança. Ele está falando, na verdade, de 2 Samuel 6. Né? E em 2 Samuel 7, a conhecida profecia de Natã que Natã traz e faz a Davi, concernente ao futuro da dinastia davídica, porque depois é a dinastia davídica que será ressaltada durante os livros de reis e vai ser ressaltada também nos livros proféticos, né? Mesmo nos profetas que não é de Judá, né? Nós temos uma relação muito grande por causa daquele que se sentaria, mesmo no reino do norte não havendo um reino davídico, isso se faz em referência a que no reino do sul havia um reino davídico. Então, para explicar o sucesso de Davi no contexto histórico, o Mazing, ele diz que quando Davi ascende ao trono, a situação histórica coincide com o enfraquecimento do Egito, a partir do fim do reino de Ramsés III, que isso acontece em 1206 a 1175 a.C., enquanto o Império Assírio ainda estava longe de alcançar a sua potência máxima. Então, o contexto para Ramazing se apresenta favorável ao nascimento de um reino como o de Davi, que ele chama de um estado tampão, né, entre a superpotência egípcia e a Síria. Interessante, tem uma crítica dele, mas é muito interessante ele perceber isso. De qualquer forma, temos Davi iniciando uma dinastia que será reconhecida e firmada nos textos bíblicos até a vinda de Cristo, que é de fato o rei de Israel. Eu fico por aqui e nós vamos entrar depois na unidade 2. Né? Mas eu peço que você leia também os textos, né? Você que faz a aula, você que assiste o vídeo, perceba isso, né? Na narrativa bíblica. Eu sou Valdeir Quantaifer, estou falando sobre o Antigo Testamento 2, né, e trazendo a questão dos períodos. Obrigado, irmãos. A paz de Cristo.